Boa noite. É sempre um prazer colaborar de alguma forma na nossa prática evangélica, onde nós buscamos o conhecimento para, através do conhecimento, alcançarmos a nossa elevação espiritual. Na casa de João, irmão Francisco, tenho o prazer de receber a todos. Eu espero que a gente consiga trazer algum conhecimento, ou pelo menos a curiosidade sobre o assunto que nós iremos falar. Como o assunto é muito complexo, nós iremos superficialmente, sem aprofundar muito, tentar abrir um canal que faz com que cada um busque o conhecimento para compreender profundamente. Nós vamos falar sobre a tríade divina. É interessante esse tema porque nos leva a um dogma da Igreja Católica, que é o dogma da Santíssima Trindade. E a gente foi ler um pouco a respeito para tentar falar sobre esse dogma, e quanto mais a gente lê, mais incompreensível é a condição de entendimento do dogma. Essa cultura que nos diz que Deus é 3 em 1, é 1 em 3, e nenhum dos três, e os três é 1. Mas vamos tentar entender essa conversa toda. A nossa realidade, a nossa tríade que nós iremos falar, são esses 3 assuntos: justiça divina, providência divina e misericórdia divina. São as 3 leis divinas que nos dará a capacidade de compreender e entender Deus. Saber, ter a certeza de onde vem o nosso sofrimento e as nossas dificuldades. E a compreensão que vai amenizar esse sofrimento. Mas, falando primeiro do dogma da Igreja Católica. A doutrina da Trindade tem causado muita confusão entre os cristãos. Algumas pessoas têm visto a Trindade de forma errônea, como se fosse uma tríade. Mas qual a diferença? A doutrina da Trindade é o ensinamento de que existe apenas um Deus em todo o universo. Nenhum antes e nenhum depois dele. Está lá em Isaías. E que ele consiste de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é a mesma pessoa do Filho, que não é a mesma pessoa do Espírito, que não é a mesma pessoa do Pai. Ainda assim não existe 3 deuses, mas apenas um. Eu juro para vocês que eu não consegui mastigar isso ainda. Está entalado aqui, não cabe na minha cachola como é que a gente passou tantos anos acreditando numa situação que não tem o menor sentido, nem filosófico, nem moral, nem teosófico. Mas é interessante falar sobre isso. Em contraste com a Trindade, uma tríade consiste de 3 deuses separados. Cada um é um Deus. Portanto, a doutrina da tríade é que o Pai é um Deus, o Filho é um Deus e o Espírito Santo é um Deus. Essa não é a doutrina que consta na Bíblia. Complicado, né? Muito complicado nós conseguirmos engolir um ensinamento como esse, sem aquela condição de ou você acredita ou você vai queimar no inferno. Então tem que acreditar, porque senão vai para o inferno.
Então não há como argumentar algo sobre isso. Então vamos entender a realidade, vendo a lógica da doutrina espírita em explicar o que realmente é a tríade divina. Para isso nós precisamos falar um pouco de Deus. Seria utopia nossa achar que nós iríamos, aqui em alguns minutos, tornar Deus acessível, o conhecimento sobre Ele, para nós. É impossível. Falta-nos ainda um sentido para compreendermos a essência divina. Mas da mesma forma que nós compreendemos algo que nós não conhecemos as causas, nós podemos compreender Deus. Por exemplo, se nós olharmos para uma obra de arte, uma grande pintura, nós vamos, mesmo sem saber quem pintou, que aquele era um grande pintor, era um artista. Se nós pegarmos um relógio que não atrasa e nem adianta, nós vamos perceber que por trás tem um grande relojoeiro. Então nós podemos analisar Deus superficialmente pelos os seus atributos. E entender que Deus é infinitamente perfeito em cada um desses atributos. Se houver o menor defeito, poderemos pensar que Deus não seria perfeito e que poderia existir alguém mais perfeito do que Deus. E esse outro alguém é que seria Deus. Então, tudo que veio de Deus, tudo na criação divina é perfeito. Tudo na criação divina é perfeito. Até nós, seres humanos, somos uma criação perfeita. Kardec, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, pergunta: o que é Deus? Ora, a inteligência de Kardec, sabiamente inspirado pelos bons espíritos, faz perguntar o que é Deus e não quem é Deus. Tem uma grande diferença nessa pergunta. E é fácil compreender rapidamente. Se nós perguntássemos agora quem é Jesus, nós poderíamos dizer que Jesus é um jovem que viveu até os 33 anos, nascido em Nazaré, na Galileia, filho de carpinteiro, pobre, trabalhava como carpinteiro. Em dado momento passou a pregar no Evangelho, dar alguns ensinamentos, fazer alguns milagres, se tornou um profeta que foi injustamente acusado, preso, condenado e assassinado. E morreu na cruz. Agora, se nós perguntarmos o que é Jesus? Jesus, Espírito puro, que há 5 bilhões de anos atrás já era um espírito puro, em que Emmanuel diz que os sistemas solares que Jesus evoluiu já não existem mais. Cada sistema solar, a ciência diz que vive em torno de 15 bilhões de anos. Então, no mínimo, seriam 30 bilhões de anos a época da formação do planeta Terra. Co-criador desse planeta, tudo que existe nesse planeta passa pela vontade, pela força mental e pelo conhecimento de Jesus. É Ele que nos governa e que dirige todas as nossas vidas em todas as situações. Tem uma grande diferença entre quem é Jesus e o que é Jesus. E assim Kardec fez com Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Nada existe sem ter sido criado por Deus. Se Deus é infinitamente perfeito, toda a sua criação também é perfeita. Todas as suas leis são perfeitas. Não há menor imperfeição. E vamos ver alguns dos atributos. Deus é eterno. Eterno é diferente de infinito. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, Deus sempre existiu e sempre vai existir. É imutável, porque se Deus estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade, poderiam ser modificadas. E não são revogadas por nada, porque são perfeitas. É imaterial. Sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria, pois de outra forma não seria imutável. A matéria, toda matéria, está sujeita a mudanças. É único. Se houvesse muitos deles, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Seriam vários deuses brigando, como nós vemos na mitologia grega, deuses brigando entre si. É todo poderoso porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obra de outro Deus. Deus, para ser Deus, tem que ser todo poderoso. Enfim, o que nós vamos estudar? É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Se nós compreendermos hoje aqui esse atributo divino, nós conseguiremos compreender Deus, perceber as suas leis agindo na nossa vida em todos os momentos. Todos os momentos da nossa vida são regidos pelas leis divinas. E a justiça, a providência e a misericórdia é a maneira mais fácil, é o caminho mais curto para nós chegarmos a compreender um pouco a divindade. Essa tríade divina, justiça, providência e misericórdia. A justiça divina, de uma perfeição absoluta, não nos deixa duvidar, nenhum momento, da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Ora, uma breve análise da nossa trajetória. Deus cria a todos os espíritos iguais, simples e ignorantes. Nenhum ser na criação divina pode ter sido privilegiado, porque se privilegiar algum, será injusto para contra todos os outros. E se ele é perfeito, perfeitamente justo, não pode cometer injustiça. Então ninguém, nem Jesus, foi criado diferente de nenhum de nós. Não há seres criados perfeitos. Não há. Porque se Deus tivesse criado um ser já perfeito, teria sido injusto com todos os outros, que têm que sofrer e se esforçar muito para chegar a esta perfeição. Então Deus nos cria a todos simples e ignorantes. E naquele momento da nossa evolução espiritual, nós temos, ao chegar ao reino nominal, o livre-arbítrio absoluto, lá no começo, onde não teremos nenhuma dívida. Antes de contrair a primeira dívida, nós temos o livre-arbítrio absoluto. Depois da primeira dívida, o nosso livre-arbítrio passa a ser relativo. Porque se a justiça é perfeita e nós cometemos erros,
que precisam ser quitados, nós não podemos escolher não quitar. Então, se nós não podemos escolher não pagar a conta, nós não temos o livre-arbítrio absoluto. Então, lá nas cavernas, nós cometemos equívocos e erros que tiraram de nós o livre-arbítrio e nos tornamos devedores da justiça divina. E no caminhar nas encarnações vindouras, nós nos entregamos aos prazeres, aos vícios, aos sentimentos ruins, ao egoísmo, ao orgulho, à ganância, e cometemos muitos outros erros. E nós precisamos compreender que a cada um segundo suas obras. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nós vivenciamos, tudo, das menores às maiores coisas, são consequências do nosso passado. Das melhores e das piores também. Tudo que nós vivemos são as consequências de nossas obras no passado. O progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Ou seja, para progredirmos, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos envidar toda a nossa força de vontade para vencer as mazelas que trazemos conosco do passado. Não podemos, nem tem como escapar de pagar a conta, mas podemos escolher como pagar. Como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade. Nós, espíritos livres, temos o livre-arbítrio relativo para decidir quanto tempo vamos continuar sofrendo e quanto tempo vai levar para chegarmos à felicidade. Este livre-arbítrio, essa capacidade nós temos. Quanto maior for o esforço na transformação moral, na busca pela reforma íntima, de vencer os monstros que trazemos conosco do passado, quanto maior o esforço for, menor será o sofrimento. Quanto menor for o esforço, maior será o sofrimento. Com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Está lá no céu e inferno. Ora, o que é a felicidade? Como podemos ser felizes? A felicidade só vem com a elevação espiritual. Como poderemos ser felizes no mundo de provas e expiação, ou mesmo no mundo de regeneração? Se nós nos encontramos no mundo de provas e expiações, é porque nós temos que provar e que expiar. Provar que somos capazes, através do nosso esforço próprio, de vencer as nossas más inclinações. E expiar, pagar pelos erros cometidos no passado. Tudo que nós vamos vendo aqui são conceitos da doutrina espírita. Consolador prometido por Jesus. Lei de causa e efeito. É a lei divina pela qual a cada ato do ser corresponde um efeito, um estado, uma obra. No plano físico, a terceira lei de Newton estabelece que quando um elemento instantaneamente
O elemento material interage com outro, provocando nele uma força, sofre automática e instantaneamente uma força contrária e da mesma intensidade. É uma lei da física, a lei de causa e efeito. Se nós pegarmos uma bola de borracha e jogarmos na parede, ela bate e volta para nós. Assim é também no mundo espiritual. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós deixamos de fazer, tem consequência. E essa consequência é boa ou ruim, depende da ação. Cada um de acordo com as suas obras. Se a ação é ruim, se a ação causa dor e sofrimento, vamos receber de volta igual, com a mesma intensidade, dor e sofrimento. Se a ação é boa, que causa bem-estar, felicidade, a lei é clara, receberemos de volta bem-estar e felicidade. Então, não envidar esforços nessa transformação moral, não aprendermos que não há outro caminho senão este, só aumentará o tempo no sofrimento e na dor. Por isso que nós gostamos e repetimos sempre que só sofre quem quer sofrer. Muitas pessoas até gostam de sofrer. Não se pode amar a Deus e a Mamon. Quanto mais valor nós dermos às coisas da vida material, menos valor nós damos às coisas do mundo espiritual. E as consequências deste valor ao material vão ser exatamente no mundo espiritual. É importante, muito importante, nós entendermos que não há outro caminho para cessar com a dor e com o sofrimento. Só esse. Nós podemos teimar, nós podemos viver várias encarnações no erro, várias encarnações sofrendo. Depende de nós, cada um de nós. A consequência de nossos atos e ações é inerente a estes atos e ações. A providência. Nós podemos entender que nessa tríade, Deus, na sua inteligência, Ele criou 3 poderes. O judiciário, o legislativo e o executivo. O judiciário, suas leis. Aliás, o legislativo, suas leis. O judiciário, a sua misericórdia. E o executivo, a providência. A providência divina é uma condição extremamente necessária, se não a única condição para a compreensão da justiça divina. Ora, não há nada que aconteça sem a permissão de Deus. A onisciência de Deus. Então, tudo que nos acontece como consequência do nosso passado. E se Deus é infinitamente bom e justo, Ele não vai enviar para nós nada que não seja bom e justo. Então o sofrimento, a dor, a dificuldade que nós vivemos é o remédio que precisamos para encontrar o nosso caminho de volta
a seara do Mestre. Como diz o poeta, o sofrer é um bem divinal. Muitos de nós aqui, se não todos nós aqui, busca o fim, ou pelo menos um bálsamo para as suas dificuldades e seus sofrimentos. Se nós não estivéssemos passado ou passando por essas dificuldades, essas dores, não estaríamos lembrando que Deus existe. Então, não há mal que não venha para o bem. E a providência divina é aquela que providencia, que faz acontecer. Nós podemos imaginar que toda a nossa vida, todos os fatos que aconteceram até hoje, foi para que nós estivéssemos aqui e agora nesse momento. Tudo, sem exceção. Tudo que aconteceu desde o nosso nascimento até hoje foi para que nesse momento, nesse exato momento, nós estivéssemos juntos aqui, tentando compreender esse ensinamento. As dificuldades, os momentos bons, os momentos difíceis, tudo foi trabalhado, conectado e executado pela providência divina para que nós estivéssemos nesse momento buscando compreender Deus. E é muito interessante perceber isso através dos acontecimentos, né? Muitos de nós, ou alguns de nós, já escapou de algum fato mais grave por conta de um impedimento. Uma dor de barriga, um pneu furado, um cansaço repentino, uma falta de vontade nos impediu de passar por um momento trágico. Escapamos de uma tragédia, como aquelas pessoas que perdem o avião e o avião cai. Como aquelas pessoas que perdem uma carona e acontece o acidente. Isso tudo é a providência divina. Como também para o lado bom. Aquelas pessoas que de uma forma ou outra são levadas a estar num local, num grupo, e aquele grupo está praticando o bem. Foi a providência divina que nos trouxe até a doutrina espírita. Ninguém está conhecendo a doutrina espírita, entendendo a doutrina espírita por acaso. Alguma coisa nós fizemos no passado que nos deu o mérito para estarmos aqui agora tendo este conhecimento. A maioria esmagadora da humanidade vai morrer sem saber que morreu. Vai para o mundo espiritual sem saber que está morto. Vai ficar vagando dentro de casa, obsediando os seus parentes. A grande maioria esmagadora. Não adianta a gente pensar que morreu, Deus toma conta. Isso não existe. Isso não existe. Nós morremos e vamos estar exatamente onde nós merecemos estar. Se somos aquelas pessoas que dão mais valor a Mamon, nós vamos estar agarrados aos nossos bens materiais. Então, estar presos a esses bens materiais. Se não nos espiritualizamos, nós vamos estar presos à matéria. E uma boa parte vai para debaixo da terra junto com o corpo, sentir todas as dores do processo de decomposição. E passa a ser um obsessor de seus familiares, com raiva porque estão doando as roupas velhas, vendendo os bens. Passa a sentir ódio e raiva daqueles que dilapidam o seu patrimônio, que não os escutam.
que não os dão de comer nem de beber, que nem sequer percebem a presença, achando que está sendo ignorado. Então, se nós chegamos até esse momento de compreensão do mundo espiritual, é porque uma sementezinha foi plantada lá no passado. É puro merecimento. É como a cura ali no passe. Nós não podemos dizer quem vai se curar e quem não vai se curar. Nós não podemos garantir cura a ninguém. O que nós podemos garantir é que nós vamos usar os recursos que nós temos para tentar curar. Agora, quem se cura somos nós. Cada um. Com o seu merecimento. Você pode tomar 10 passes, 100 passes, 200 cirurgias espiritual. Se não merecer, não se cura. Tem que haver merecimento. Nada é por acaso. Nem de bom e nem de ruim. Então a providência divina, ela providencia tudo na nossa vida para que as coisas aconteçam como devem acontecer. Mas nós temos conhecimento que a providência divina é a solicitude ou os cuidados de Deus para com sua criação. Considerando que Deus é eterno, imutável, onisciente, onipresente, único, imaterial, soberanamente justo e bom, deduz-se com facilidade que Deus tudo sabe, tudo vê, tudo preside. Mesmo as questões mais insignificantes. Aos nossos olhos limitados, muitas ocorrências podem parecer coincidência ou sorte. Mas, na verdade, os fatos demonstram a ação da vontade divina, sempre soberana e justa. Mesmo o cara que tocou fogo lá naquele índio Pataxó, que disse que era brincadeira, mesmo ali, há a expressão da justiça divina. O cara que mata outra pessoa, tirando-lhe a vida, há ali a expressão da justiça divina. O cara, a pessoa que inferniza a nossa vida, há ali a expressão da justiça divina. Ninguém paga o que não deve. Então, o algoz, de fato, é apenas um agente da justiça divina. Mas, como dizia o nosso Chico, é muito melhor, mas muito melhor, ser a vítima do que ser o algoz. Ixi, esse cara é doido. Quer dizer que é melhor levar a paulada na cabeça do que dar a paulada na cabeça? É. Se levar um tabefe na cara, na face, aí a outra. Se te chamam para caminhar 1 quilômetro, caminha 100. Os mansos e os brandos herdarão o reino da terra. O algoz está contraindo um débito. A vítima está pagando a conta, se livrando dela. Mas por que ela paga esta conta com dor e sofrimento? Nós vimos lá no começo. Porque não evitou esforços em se transformar moralmente, se tornando uma pessoa melhor e praticando as leis divinas, reparando o erro cometido no passado, pagando com amor e não com a dor. Por que esperamos levar a paulada na cabeça? O que é que nos amarra tão fortemente a este ser endurecido que nós somos, até que a dor chegue, e chegue mais forte, e chegue mais forte. E no momento, no leito de um hospital, cansado de tanto sofrer,
pedimos a Deus que, por excesso de misericórdia, nos leve logo para acabar com aquela dor e aquele sofrimento. Duro engano. A dor e o sofrimento continuam do lado de lá, se não houver um arrependimento verdadeiro. Se não houver um arrependimento verdadeiro, a dor continua do lado de lá. Olha, e se nós formos pegar a lei ao pé da letra, o arrependimento também não leva ao perdão. Na realidade, não existe perdão de falha nenhuma. Deus, na sua infinita bondade e justiça, não perdoa erro de ninguém. Porque se ele perdoar de um, vai ter que perdoar de todos os outros, senão é injusto. Então, para que cesse o sofrimento, nós temos que ter o quê? Merecimento. Merecimento. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Se continuarmos fora da lei, a lei nos cobra o retorno. E esse retorno pode ser com amor ou com a dor. Esse é o livre-arbítrio que nós temos para escolher. Mas Deus é amor. Como entender o amor de Deus que permite tanta dor e sofrimento? Como entender o amor de Deus que permite uma pessoa no leprosário caindo dos pedaços? Que permite nossos irmãos dormindo na rua porque não tem um teto, presos aos vícios das drogas, do álcool, sujeitos a serem queimados vivos, ou um burguês dar uma ré na sua picape e tentar matar uma pessoa que está dormindo na calçada, ou descer do seu carro importado e dar 5 tiros num morador de rua. Quem somos nós nesse mundo? Por que Deus permite que isso aconteça? Deus não é amor? Como entender tanto sofrimento, tanta dor, tanto descaso, tanto desconhecimento? Voltamos ao início. Deus nos cria igualmente, todos, simples e ignorantes. E nós vamos galgando o espaço para crescer, evoluir, progredir, intelectualmente e moralmente. E a evolução moral é uma consequência da evolução intelectual. Assim diz Kardec e os espíritos. Então, isso nos diz que nós temos que aprender, compreender tudo isso para que não façamos esse tipo de atitude, para que deixemos de prejudicar o próximo e passemos a amá-lo. De que vale um pouco de dinheiro no bolso, que vai se acabar já já, e um inimigo que pode ser eterno, como disse a psicografia, quando o Espírito diz que o ódio dura milênios e pode durar outros milênios, se não houver a evolução espiritual de um dos inimigos. Quem somos nós? Nós somos cristãos? Nós somos da família humanidade? O que nós fazemos pelo bem de nossos irmãos que precisam
de nossa ajuda. Porque alguns têm condição e outros não têm nenhuma. Será que aquele irmão que está nesse momento na rua não é um credor meu? E eu devo a ele nesse momento, ou a eles nesse momento, os 300 almoços, né, Antônio? Eu vou dever a 300 sem teto de lascar, viu? É só uma pequena parte. Nós, e vamos ver daqui a pouco, lá na frente, que os equívocos, os erros, os crimes que nós cometemos, eles têm que ser pagos e reparados. Só sofrer como consequência do erro cometido contra outras pessoas não quita o débito. Nós vamos ter que pagar o sofrimento e depois reparar o erro para aquele que prejudicamos. E aí estão os lares. Aí estão as famílias. E aí as pessoas vão caminhando na calçada, acaba todo faceiro, a menina toda bonita, bate o olho no outro e se apaixona. A misericórdia divina faz o esquecimento. E aquele casalzinho que se apaixona é, na realidade, grandes inimigos do passado. E a misericórdia e o amor de Deus faz com que esqueçamos os erros cometidos no passado para que o amor da carne vença o ódio do espírito. Infelizmente, nem sempre as partes conseguem vencer essa grande prova. A maior de todas, o lar, é a maior prova redentora na encarnação. É lá onde as grandes batalhas acontecem. Mas essas batalhas podem ser difíceis, muito difíceis, ou impossíveis de ser vencidas. Depende de cada um de nós. Depende do esforço que colocamos para a nossa transformação moral. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos dá quantas oportunidades forem necessárias para que nós quitemos o nosso débito e retornemos no caminho do bem. Quantas encarnações forem necessárias. Lembrando que se o sofrimento desta vida não foi suficiente, a próxima será maior. E se também não for suficiente, na outra será maior ainda. Até que um dia a gente vença o nosso orgulho, admita que não somos nada, que estamos apenas no começo da jornada e que precisamos melhorar, e muito, para podermos evitar que a dor e o sofrimento que ora passamos vá conosco para o mundo espiritual. Porque lá é mais difícil. Lá é mais difícil. Lá tem o bicho-papão, tem a mula sem cabeça, tem lobisomem, tem dragão, tem cobra gigante. Tem tudo isso que nos faz medo. Porque lá a nossa mente é que cria o ambiente em que vamos estar. A nossa sintonia é que vai nos agrupar. E a somatória das nossas sintonias
vai plasmar, vai criar o nosso inferno. Mas, nem lá, em nenhum momento estaremos desamparados. Se tivermos o conhecimento, saberemos como reagir no mundo espiritual, independente da situação que nos encontremos, seja onde for. Se soubermos o que fazer, saberemos vencer a situação. A justiça alcança o devedor e o cobra. A misericórdia se coloca ao lado e lhe oferta o ombro amigo para chorar, o braço forte para amparar, uma voz para renovar o ânimo. Deus é justiça, também Pai amoroso e bom. A justiça estabelece o ressarcimento à lei. A bondade estende oportunidades de reparação. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas pequeninas coisas como nas maiores. Essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da misericórdia de Deus. Justiça e misericórdia se manifestam na terra em forma de cobrança e oportunidade, resgate e compreensão. Preste atenção e descubra você mesmo como a justiça e a misericórdia divina andam de mãos dadas. Deus dá o cobertor de acordo com o frio. Ninguém carrega fardo maior do que o que pode suportar. No livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, primeira parte, Doutrina, capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, Código Penal da Vida Futura. Leitura obrigatória. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de gozo, assim como toda qualidade adquirida é uma causa de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Em virtude da lei do progresso, toda alma, tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade, resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos, recebe-os no seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim cada um o mérito de suas obras. Estando o sofrimento vinculado à imperfeição, como o gozo à perfeição. A alma carrega em si mesma seu próprio castigo em toda parte onde se encontrar. Não é preciso para isso de um lugar circunscrito. O inferno está, portanto, em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde há almas bem-aventuradas. O bem e o mal que se faz são produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se é capaz de fazer é então o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas todo o bem que poderia ter feito, e não fez durante sua vida terrestre. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas das outras. Aquele que aquita na existência presente não terá de pagar uma segunda vez. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda
a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. O arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corpórea, até que os traços das faltas sejam apagados. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez mal. A reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Quem não repara suas faltas nesta vida, por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixa dele e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhes fez mal. Não vou comentar. Então, aquele negócio que a caridade apaga 1 milhão de pecados. Apaga. Você paga o mal com o bem. Certo, mas é como ele diz aí. Proporcionalmente. Só pagar não é suficiente. Tem que pagar e reparar. Concluindo, então, 2 mensagens que eu gostaria de deixar. São pouco conhecidas, mas muito fortes. Emmanuel, no livro Perante Jesus, uma mensagem, nesse livro psicografado pelo Chico Xavier, na mensagem número 65, remuneração espiritual. É interessante para a gente entender como a justiça divina ordena, a misericórdia divina atenua e a providência executa. Quando o trabalho, no entretanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa. As preces enviadas por aqueles que praticamos o bem. A gratidão. Amenizando as penalidades em que estejamos incursos, ou suprindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos disso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Fora da caridade, não há salvação. E a última, a nossa querida Sheila, psicografia de Herculano Tonsig,
no livro Oportunidades Todo Dia. Bênção de paz, o título Misericórdia Divina. Bênção de paz recai sobre a humanidade errante como chuva de áfina a mitigar os corações desesperançados, atingindo a todos, jovens ou velhos, bons ou maus, ricos ou pobres. É a misericórdia divina, qual manto protetor, bálsamo consolador e luz esclarecedora que infunde esperança em todos os filhos amados. Nem mesmo diante da teimosia, indiferença, dos desvios praticados pelos homens em desequilíbrio, seca-se a fonte do amor do Pai misericordioso, que com infindável paciência espera os seus queridos filhos retornarem à senda do bem. E nos instantes mais supremos, nas horas extremas de perigo, em que a humanidade despreza a fé, o amor e a fraterna convivência, se verifica as mancheias. Se verifica a mancheias como pleiade dos mensageiros, como semeadores abençoados a lançar no solo a semente mãe do fruto a florescer, toda a pleiade de mensageiros celestes, por ordem do Pai a espargir como gotas de luz a sublime misericórdia. Que Deus os abençoe.